Fala Trader, aqui é Diógenes com mais um material para você a respeito do mercado financeiro. E nesse vídeo eu vou fazer uma análise de alguns índices e para você entender um pouco o que pode ter acontecido aí com você e com muitas pessoas o que aconteceu, né, de ficarem espantadas com movimentos em índices de forma geral, em especial no dia de hoje, tá? Antes de mais nada, já deixa o like nesse vídeo, se inscreve nesse canal, ativa a notificação e deixa o seu comentário. Beleza? É muito importante para entender que isso te ajuda. Bom, você já sabe toda essa história aí. Se você está me acompanhando durante esse ano de 2019, você sabe que é um vídeo por dia. O negócio aqui é intenso. Eu procuro trazer vários elementos da análise técnica de forma muito conjunta e de forma prática. Isso é importante. Ok? Bom, vamos para o tema do vídeo. Nós podemos observar que eu estou aqui com o BRA 50, que é o índice Bovespa, né, o ativo financeiro, CFD que acompanha a Bovespa, o índice Bovespa, e nós temos que houve uma grande desvalorização hoje. Começou aqui por volta de 103.372 pontos e fechou em 101.065 pontos. Uma desvalorização bastante importante. Fazia já alguns dias que não acontecia isso e houve uma desvalorização bastante relevante no BRA 50. Só que isso aconteceu também no DAX, e aqui a desvalorização foi um pouco mais acentuada. A gente pode observar que o candle é um pouco mais expressivo, né? E também aconteceu no índice da Espanha. A gente pode ver no gráfico de 4 horas e até no gráfico diário uma desvalorização bastante importante. Talvez você esteja se perguntando por que os índices se comportaram de forma parecida. Bom, o mercado de ação, o mercado de ações, né, ele funciona de uma forma bastante similar e existe uma forte correlação entre os índices, porque se a saúde econômica de um determinado país, de uma potência mundial como os Estados Unidos, ou de um bloco como a Europa, por exemplo, não está indo muito bem, tende-se a ver as ações desse bloco ou desse país de forma negativa, e isso, é lógico, pode causar uma desvalorização naqueles ativos que compõem o índice. Só que, assim como nós, no mercado Forex, nós temos investidores ou traders, né, institucionais que atuam no mercado Forex de diversas partes do mundo, e nós temos pessoas ou traders, investidores, fundos de investimento que atuam no mercado de ações e nos índices de todas as partes do mundo. Então, quando nós temos um movimento de queda muito importante no DAX, tá? Como foi o que aconteceu hoje, uma desvalorização massiva, isso se deve, em parte, porque existem traders que atuam no mercado alemão, sendo residentes ali da Alemanha ou da zona euro, mas também existem pessoas aqui no Brasil e de todas as partes do mundo que atuam nesse ativo. Quando existe um certo ar de pessimismo, isso pode causar uma desvalorização e os índices, de forma geral, guardam uma certa correlação, que essa correlação se estende ou ela se expande ou se contrai, dependendo da situação. Se nós olharmos aqui, nós vamos ver que todos os índices estão em sinais ou em situações um pouco parecidas, tá? O índice da Espanha, por exemplo, nós temos uma linha de tendência de baixa, unindo esse topo com esse topo, não chegou exatamente a tocar, mas se nós juntarmos aqui, nós vamos ver que continua sendo uma zona de resistência. Se juntarmos aqui com esse ponto, né, fica faltando aqui, e ainda se caracteriza como um falso movimento. Mas, ponto principal, temos um movimento, isso aqui é o que eu quero chamar a sua atenção nesse vídeo. Tivemos um movimento de queda muito importante, tivemos uma retração que foi forte, mas ainda assim foi mais fraca do que o movimento anterior, e agora, nos últimos 2 dias, tivemos queda massiva no índice da Espanha. 2 dias seguidos de ignição de força vendedora. DAX, exatamente a mesma coisa. Tivemos uma queda bastante importante, tivemos uma alta que foi forte, mas ainda assim foi mais fraca do que o candle, do que o índice, do que o movimento anterior, desculpa, e agora tivemos 2 dias consecutivos de queda. E no BRA 50, nós temos a mesma coisa. Temos um movimento de queda bastante importante, tivemos um movimento de alta que foi sim bastante importante, mas ainda foi menor do que o movimento de queda anterior, e agora os últimos 2 dias tivemos ignição de força vendedora. No BRA 50, isso não aparece de forma tão relevante, tá? Tivemos apenas esse candle, que apesar de ter sido um candle de queda no formato do engolfo, ainda assim não foi um candle que se destacou tanto dos demais.
Agora, no DAX, nós temos aqui o famoso estilingue, com entrada de força vendedora bastante clara aqui, tá? Força vendedora muito evidente nesse ponto, inclusive no formato de um engolfo e no formato de um pin bar. E no índice da Espanha nós tivemos também um candle no formato de um estilingue, inclusive também engolindo o candle imediatamente anterior. Esses dois candles no DAX e no IBEX, em ambos, eles estavam mostrando possibilidade de movimento de queda e nós podemos observar que foi exatamente o que aconteceu. O que isso quer dizer? Bom, existem elementos macroeconômicos por trás dessa queda, que eu não vou entrar em detalhes, senão o vídeo vai ficar muito extenso. Mas eu quero... É importante entender uma coisa. Nós temos um sentimento generalizado de possível desvalorização nos índices, e isso nós temos dois possíveis cenários. Isso pode ser o início de uma recessão ou um movimento de retração mais forte nos índices de forma geral, tá? Ou pode ser apenas um padrão susto, o mercado dá uma martelada para baixo, sobe para cima de novo, com mais força ainda. Minha opinião, e aqui eu preciso sempre fazer essa distinção entre opinião e trade, tá? Opinião não é trade, trade não é opinião. A minha opinião é que haverá mais movimentos de queda nos próximos dias, ok? Isso está com cara de possível ignição, até pela questão da correlação entre os índices e a forma como o mercado começou a fazer esse movimento, e também por causa desse candle de ignição de força vendedora que ele fez no gráfico diário, no IBEX, no DAX e no BRA 50. E isso pode gerar oportunidade de venda no curto e no médio prazo, ao pensar em possibilidade de venda numa continuação da tendência de alta. Se nós olharmos aqui no BRA 50, vamos identificar uma linha de suporte bastante importante por aqui e um padrão ombro, cabeça, ombro, sinal de reversão. Abriu com gap, não fechou o gap e derreteu. Para amanhã, especificamente, eu esperaria que o mercado fizesse uma retraçãozinha não muito grande para depois cair mais, tá? No BRA 50. No DAX, temos a mesma coisa. Se olharmos aqui no gráfico de 4 horas, tivemos o rompimento do ponto de suporte. No gráfico de 1 hora, isso aparece também muito claro. E para amanhã, eu esperaria talvez uma retraçãozinha para depois cair ainda mais. E no IBEX, exatamente a mesma coisa, tá? Tivemos aqui rompimento da linha de tendência de alta no gráfico de 4 horas. Ajustar isso aqui melhor. Não me custa nada. Aí, ó. Rompimento no gráfico de 1 hora muito forte, inclusive essa força vendedora apagando ou engolindo toda essa força de alta. E eu acredito que pode ser que ele volte para alguns dos níveis, talvez esse nível aqui, tá? Ou talvez um pouco mais para cima, mas o fato é que eu acredito que tem uma possível retração e depois uma ignição de força vendedora. O que eu te recomendo agora é comparar tudo isso com o seu próprio plano de trading. Não saia operando somente porque você viu algum vídeo na internet, tá? Então, compara com o seu plano de trading, vê se isso faz sentido, se está dentro dos seus critérios, da sua própria análise, e aí, é claro, você pode tomar alguma opinião dentro do seu gerenciamento de risco. É importante sempre lembrar desses detalhes. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Qualquer coisa, estou à disposição. Um forte abraço, fica com Deus. Não esquece do meu like e de compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Um abraço, até mais.